frente à política de segurança pública do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que resultou, nesta terça-feira, na mais letal operação policial da história do país. O governador foi chamado de assassino em série pelo deputado Glauber Braga. O criminoso mais perigoso do estado do Rio de Janeiro está solto. Está dando entrevista e está sentado na cadeira de governador do Palácio Guanabara. Assassino em série, frio, calculista, que está fazendo isso para tentar garantir uma cadeira de senador, onde ele possa se blindar do conjunto de casos de corrupção envolvendo a sua administração. Não se trata de segurança pública, se trata de um crime cometido, repito, por aquele que é o mais perigoso criminoso do estado do Rio de Janeiro. Repito, que está sentado na cadeira de governador e dando entrevistas, se apresentando publicamente como se fosse um grande herói, quando no Rio de Janeiro as pessoas sabem que faz isso para sua blindagem pessoal e para a acumulação do seu poder político. Ele tem que ser devidamente responsabilizado por isso. O nosso mandato, assim como os demais que estão aqui presentes, eu tenho certeza, vamos assinar todas as iniciativas necessárias para que esse governador seja devidamente responsabilizado. O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, também declarou que irá entrar com processo contra o governador do Rio de Janeiro. Estou entrando, inclusive, Raimundo, sei que você vai entrar contra o governador Cláudio Castro. Com um processo contra o governador Cláudio Castro. Porque a Operação Carbono Oculto, ela está existindo no Rio de Janeiro, deputada Benedita da Silva. No estado do Rio de Janeiro, tem o Refit, do Ricardo Magro, o maior defensor, o maior devedor, quanto mais do Brasil, Jandir. Isso tem a ver com esse assunto, porque é uma organização criminosa. Sabe quem pediu a desinterdição daquela Refit? Foi o governador Cláudio Castro. Pois bem, essa operação do governo está ali. Contra as organizações criminosas, contra o Comando Vermelho, eles que aguentem. Porque eu tenho certeza que vai pegar muita gente grande, inclusive conexões políticas e apoiadores das milícias. Lindbergh criticou a postura do governador contra a PEC da segurança. Eu só quero aqui dizer que essa atitude desse governador é uma atitude criminosa e que ele mentiu do começo ao fim. A gente está aguentando ele se posicionar contra a PEC da segurança, alegando que aquilo ia ferir a autonomia dos estados. E na hora H ele cobra a presença do governo federal. Eu quero dizer que o ministro Lewandowski, o delegado da Polícia Federal, doutor Andrei, estão no Rio de Janeiro. E a nossa ação, a ação do governo federal, vai ser no sentido oposto dele. É montar uma força-tarefa de inteligência, de investigação. Fazer como foi feito na Operação Carbono Oculto, onde foi desbaratado todo um esquema criminoso. Foram atingidas pessoas ligadas ao mercado financeiro. E eu quero dizer que eu sei o motivo do governador Cláudio Castro ser contra a PEC da segurança. É porque a PEC da segurança dava autonomia para a Polícia Federal intervir contra organizações criminosas em crimes interestaduais, em crimes internacionais. Na verdade, eles não querem a Polícia Federal. O deputado pastor Henrique Vieira trouxe números comparativos com as operações da Polícia Federal que evidenciam o desastre da mega operação nos complexos do Alemão e da Penha. Uma chacina para causar um prejuízo de 1,5 milhões de reais a uma organização criminosa, sendo que esse valor corresponde a 10% do seu faturamento mensal. Agora vamos
vamos pegar a Operação Carbono Oculto. Coordenação de forças, nacional, estadual, inteligência, planejamento, impôs uma perda de 9 bilhões de reais ao PCC. De um lado, chacina. Do outro, inteligência, coordenação e planejamento. De um lado, 1,5 milhões de perda de faturamento para uma organização. Do outro, 9 bilhões. Pessoal, não é sobre segurança pública. Não é sobre eficiência para desmantelar o crime organizado que tanto aterroriza e maltrata o nosso povo. Isso aqui é quando o Estado age fora da lei. E quem age fora da lei? Quem a gente espera que haja fora da lei? Organizações criminosas. Quando o governador fala isso, ele autoriza a sua força de segurança a agir tal qual uma organização criminosa, para supostamente combater uma organização criminosa, enxugando gelo, derramando sangue, caotizando a cidade, destruindo famílias, matando pessoas, e semana que vem o Rio estará na mesma insegurança, com o Comando Vermelho recompondo as suas forças. E qual é a próxima ideia? Outra chacina? Outro massacre? O deputado do PSOL, Tarcísio Mota, lembra que a ação foi um fracasso por não ter conseguido prender o líder da facção local. A gente tem dito que essa ação militar, essa operação feita ontem no Rio de Janeiro, tinha um caráter eleitoreiro, e tem. Eu quero lembrar uma coisa que eu tenho visto pouco na imprensa. Há alguns meses atrás, o mesmo governador Cláudio Castro tentou fazer uma operação idêntica para capturar o Peixão, traficante que controla o território do chamado Complexo de Israel. A cidade naquele dia parou. Não parou a cidade inteira, era um território menor, porque a polícia sequer conseguiu entrar lá no Complexo de Israel. Naquela época nós já dizíamos, essa operação não ia dar em nada, e o poder do Peixão só aumentou. Alguns meses depois, usando um planejamento de 60 dias, de quase um ano, ele opta por outra favela para capturar um outro líder traficante, o Doca, que não foi capturado novamente e comete uma chacina e um massacre como esse. Ou seja, nem mesmo aquilo que eles alegam ser o objetivo das operações é cumprido, e à custa de vida, de dinheiro, de muito recurso, de muito medo. Essa é a dimensão. Não é que o governador Cláudio Castro é ineficaz. Ele é muito eficaz no que se propõe a fazer. Espetáculo para ganhar votos. A deputada Dandara, líder da bancada negra da Câmara, fará parte de uma comissão que fará visitas aos complexos do Alemão e Penha a partir desta quinta-feira para investigar violações de direitos humanos. A bancada negra também está fazendo uma petição à DPF das favelas, cobrando a apuração das violações de direitos contra as populações da periferia e também os policiais. Nós dialogamos com o Ministério dos Direitos Humanos, com a ministra Macaé. O Ministério dos Direitos Humanos está também com uma série de iniciativas. O governo do presidente Lula está chamando hoje ainda uma reunião de urgência para tirar alguns encaminhamentos. Os pedidos da bancada negra foram direcionados à ministra Macaé. Nós também pedimos ao presidente Hugo Mota que crie uma comissão externa que pode ser vinculada à Subcomissão de Direitos Humanos ou uma comissão especial, oficial da Câmara dos Deputados, para fazer oitivas e diligências no Rio de Janeiro. Nós queremos uma comitiva da Câmara dos Deputados acompanhando as ações nos territórios e também ouvindo movimentos e lideranças. É por isso que a primeira ação já vai ser amanhã na ALERJ, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, da subcomissão, que é a Comissão de Direitos Humanos, ouvindo os movimentos. Nós também queremos saber sobre o uso de câmeras corporais. Se os policiais que estavam em operação estavam usando câmeras, e estamos pedindo a imediata preservação de todas as imagens das câmeras corporais. É um absurdo.
Dandara lembrou o saldo das vítimas, que na sua maioria é de corpos negros. Olha, poderia ser imagem de Gaza, poderia ser imagem da guerra da Ucrânia, mas é no Brasil, no Rio de Janeiro, que corpos ficaram durante horas estendidos sob a lama preta, o sol quente, esperando que fossem recolhidos. Isso porque ainda a população foi atrás, nos matos, nos becos e nas vielas, recolher corpos que foram inclusive escondidos para trazer à praça a luz do dia. Enquanto a polícia declarou 64 mortes, o povo encontrou mais de 60 corpos. É a maior chacina da história do Rio de Janeiro, do Brasil. Já ultrapassa, inclusive, Carandiru. É um absurdo que o corpo da periferia seja o corpo-alvo. Não existe bala perdida, é bala muito bem endereçada. E são corpos negros, corpos periféricos, que são alvo dessa ação orquestrada do Estado do Rio de Janeiro. Uma chacina gravíssima. O deputado Chico Alencar repercutiu as declarações do governador, que considerou um sucesso a operação. Cláudio Castro falou, essa operação é perfeita, não sei porque que ele reclamou de falta de ajuda do governo federal, que ele admitiu que não pediu no fim do dia. Essa operação é perfeita. Ou você soma, ou você suma. Lembrei do ame ou deixo da ditadura. A cabeça é a mesma, repressiva, autoritária e sem enxergar o contexto social. Vítimas só 4. Quer dizer que todos os outros 128, a cada hora o número aumenta, foram mortos em confronto? Ou teve execução sumária? Ou teve execução de gente que estava só fugindo da invasão policial? Tiro pelas costas. Tem que investigar cada morte. Porque até agora, mesmo entre nós, eles são anônimos, são os sem nomes, são os afundados na ninguémdade. Até o cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, Henrique, que é um conservador, fez uma nota muito tocante, falando sobre o valor da vida que nenhuma política de segurança pode desprezar. E aí a gente escuta lá, vocês estão se defendendo bandidos, o presidente Lula é narcotraficante. A irresponsabilidade, parece que esses caras esqueceram que os crimes de injúria, calúnia e difamação continuam. E apoiar uma operação militar pelo número de mortos que ela produz é negação da vida, da civilidade, é um louvor à barbárie. Nós vamos insistir, persistir, não desistir. Eu espero e nós vamos lutar por isso. Essa não é a primeira chacina. Todas elas deram em nada em termos de melhoria de programas sociais nas comunidades atingidas, inclusive no próprio Complexo do Alemão, lá atrás. Mas a gente espera que essa, a mais letal da história do país, seja a última. E vamos lutar por isso, pela nossa própria sobrevivência e da civilização brasileira. Não dá mais. A deputada